Há pouco tempo atrás, a gente começou com desenvolvimento para aplicativos para tablets, Android e iPad, lá no laboratório. E esse é um dos nossos projetos, é o 3D Class, que a proposta dele é unir o Moodle, que é uma plataforma de ensino aberto, estilo Teleduc, que é uma plataforma de ensino à distância, e ele integra o Moodle com o Game Center da Apple, tentando deixar mais divertido a experiência do usuário, do aluno, querendo competir. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu vou fazer uma breve introdução sobre os jogos no meio acadêmico. Assim, como que acontece os jogos no meio acadêmico? Ele pode acontecer em no desenvolvimento de jogos educacionais, laboratórios. Por exemplo, o LTE, que é onde eu trabalho, Laboratório de Tecnologia Educacional. Eu sei que existem alguns outros laboratórios aqui na Unicamp que já participaram de um projeto grande, de um edital do MEC, e, acho, se eu não me engano, o Instituto de Matemática fez uns jogos em flash de matemática, e, se eu não me engano, não sei se é o IEL, acho que o IEL lá, de línguas, eu não sei, acho que eles também fizeram alguma coisa de jogos educacionais. Pode acontecer através de grupos, esse exemplo o Gamux, e também pode acontecer por pesquisa, artigos, iniciação científica, tese de mestrado, tese de doutorado. Eu só tenho graduação, eu planejo, ano que vem, começar um mestrado no Instituto de Artes, e eu planejo fazer algo mais voltado para jogos, mais voltado para um jogo artístico, algo misturando arte, tecnologia e jogos. Então, se tudo der certo, ano que vem eu começo esse mestrado. E uma grande oportunidade de entrar nesse meio de jogos no meio acadêmico é escrevendo artigos e mandando para simpósios e congressos. Por exemplo, a SB Games é o maior simpósio aqui do Brasil, acho que da América Latina, sobre jogos. Acontece todo ano. Esse ano foi em Brasília, e eu submeti esse artigo e ele foi aceito, eu apresentei lá. Então, para escrever um full paper, são 10 páginas e obrigatoriamente tem que ter a participação de um doutor e de um mestre. No caso, como eu não tenho mestrado, o professor já é doutor, então eu pude escrever o artigo junto com ele. E você pode escrever um short paper de 4 páginas, e aí está aberto para todo mundo, para alunos da graduação, para quem só tem graduação, para quem é da indústria. Então, está aberto também o short paper. Na SB Games, existem 4 trilhas que acontecem paralelamente. A trilha de computação, a trilha de cultura, a trilha de arte e design e a trilha de indústria. Eu publiquei esse artigo do 3D Class na trilha de cultura, que na trilha de cultura envolve tanto educação quanto filosofia e diversos assuntos ligados à cultural. Na trilha de computação, que eu acho que é mais o foco de vocês, eles publicam muitas coisas sobre inteligência artificial, novos métodos de renderização 3D, e diversas técnicas de programação para jogos. Então, é uma coisa bem mais técnica, mais código, mais pesquisa, tipo, técnicas novas em computação. Tem a trilha de arte e design, que é mais para o pessoal artista, que descobriu um método novo de arte, um design novo, alguma coisa relacionada a isso. E tem a trilha de indústria, que geralmente vai o pessoal que já tem empresa, que vai o pessoal que uma startup, que são startups, que são desenvolvedores indies, que abriu uma pequena empresa com alguns amigos durante a faculdade. E a indústria, eles falam muito sobre marketing, sobre a situação do mercado, e etc., sobre a indústria. E uma coisa que eu tenho notado, tem pouca participação na Unicamp, na SB Games, por exemplo.
quase nada, assim. Esse ano teve o meu artigo e o artigo do Vitor e do Vinícius. Eu acho muito legal a iniciativa do Bruno de incentivar os participantes do Gamux a escreverem short papers. Acho muito legal. Então, apesar de não ser o foco da palestra de hoje, eu gostaria muito que vocês ficassem, se sentissem incentivados a participar mais, escrevendo artigos, participando da SB Games, apenas para assistir, indo lá na SB Games, que é muito legal. Ano que vem, se eu não me engano, vai ser em São Paulo, então vai ser uma SB Games grande também. Então, isso foi uma pequena introdução, mas o foco principal aqui da palestra hoje é apresentar o artigo que eu apresentei lá na SB Games. Vou falar brevemente aqui o que eu falei lá, só para vocês verem um exemplo de um artigo escrito e publicado em um simpósio. Então, o que é o 3D Class? Como eu falei no começo, ele é um aplicativo. Ele é um aplicativo gamificado para dispositivos iOS. E, futuramente, a gente planeja lançar para Android também. E esse aplicativo une o Moodle, o Game Center da Apple, possibilitando os usuários a jogarem enquanto aprendem. O Moodle, como eu falei, é uma ferramenta de ensino à distância. A interface desse aplicativo, do 3D Class, ele é um ambiente virtual em 3D, simulando uma escola. E a interface, ao invés de ser botões na tela, cada objeto do cenário aqui é um botão. Então, por exemplo, se você clicar na bandeira que está em cima da mesa, você muda de língua. Se você clicar aqui em cima desse papelzinho, você vai ver mais informações. Se você clicar aqui nesse papel, você vai fazer o login. Eu vou mostrar futuramente, eu vou mostrar daqui a pouco ele funcionando aqui. Por exemplo, os cursos de cada professor aparecem em formato de portas e o conteúdo da aula ali em formato de vídeo, com o iPad, de som com o iPod, slides da aula ali no livro e a tarefa ali em formato de quiz. Então, como eu falei, ele é totalmente integrado com o Moodle. Os elementos do Moodle aparecem aqui, por exemplo, o sistema de usuários do Moodle, o sistema de cursos, de fórum, de quiz e de páginas, que são os slides, áudio e vídeo. Então, aqui vocês podem ver a tela do jogo para você fazer o login. Você digita o seu usuário e sua senha. Você pode se cadastrar. Ali é um exemplo de um quiz que ele está fazendo. Ele pega tudo direto do Moodle. O professor foi lá no Moodle, no site, ele fez o quiz, fez as perguntas, a prova, a tarefa, e você joga direto do iPad ali no jogo. Ele pega todas as informações do Moodle. E quando você termina esse quiz, automaticamente o seu resultado é enviado para o banco de dados do Moodle e o professor do lado dele consegue ver o seu resultado, a sua nota, o seu desempenho, o que você errou, o que você errou. E ali na última tela é um mural de recados que simula o fórum do Moodle. Então, dentro de cada classe, você pode postar mensagens e conversar com os outros usuários, os outros alunos que estão fazendo o mesmo curso com você. Uma coisa que a gente notou é que muitas pessoas elas se assustam com esse lance de ter que fazer cadastro, fazer login. Então, a gente criou essa parte de quiz aberto. O quiz aberto, deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Aqui, o lado esquerdo da tela são os quizzes abertos. Você pode jogar sem precisar fazer login no Moodle e sem fazer cadastro no Moodle. Como se fosse um teste de seus conhecimentos. Então, a pessoa pode ir lá e jogar sem compromisso nenhum, sem precisar se registrar no Moodle e nem nada. E as perguntas são extraídas diretamente do Moodle online. E aí, o que a gente fez com isso? Para aproveitar, a gente coleta todos os dados que esses usuários jogam. Então, a gente coleta quanto tempo que ele demorou para responder, quanto tempo que ele demorou para ler, qual a dificuldade que ele jogou, quantas perguntas ele jogou, se ele terminou, se ele não terminou, qual a nota dele.
Então, a gente faz uma coleta de todos esses dados dos usuários, e aí a gente tem um site, um banco de dados interno, que a gente consegue filtrar esses dados por país, por hora, por dia, por IP. Por exemplo, se o professor está aplicando numa sala de aula, provavelmente o IP é o mesmo ali, e aí ele só digita o IP daquela sala de aula, daquela escola, e ele já consegue filtrar todos os resultados dos alunos naquele horário, por aquele IP. Então, mas parando por aí, o 3D Class seria apenas um jeito diferente de mostrar o Moodle para o usuário. Então, o que a gente fez? A gente fez um processo de gamificação com esse aplicativo, que é o projeto de gamificação. O processo de gamificação é basicamente tornar algo que não é jogo em jogo, com alguns elementos de jogo para transformá-lo em jogo. E aí, o que a gente usou? A gente usou essa abordagem de game design chamada Framework 611, proposto por Dillon em 2011. Essa abordagem propõe 6 emoções e 11 instintos. As 6 emoções são medo, raiva, alegria, orgulho, tristeza e entusiasmo. E os 11 instintos são sobrevivência, identificação pessoal, coleção, ganância, proteção, agressividade, vingança, competição, comunicação, curiosidade e apreciação de uma rede, uma sequência, que sempre tem que terminar com alegria e ou entusiasmo, para dar aos jogadores uma experiência significante e divertida. Então, você pode utilizar qualquer uma dessas 6 emoções ou esses 11 elementos, na ordem que for, interligando um com o outro, do jeito que você quiser, mas sempre tem que terminar em alegria ou entusiasmo, em uma dessas 2 emoções. E aí, esse foi o processo de gamificação do nosso aplicativo. A gente ali usou ganância, competição, orgulho, comunicação, alegria, entusiasmo e curiosidade. E aí tem essa rede, né, esse grafo, com essas emoções e instintos. E, a partir daí, a gente extrai a dinâmica e a mecânica de como vai funcionar no jogo isso. Por exemplo, a ganância e a competição, a dinâmica no jogo seria através de rankings e conquistas. Como seria a mecânica disso no jogo? Então, as ações do usuário dentro do aplicativo são compensadas por pontos, que a gente está usando estrelas, são pontos estrelas. As conquistas, né, que são os achievements, também são recompensados por pontos e troféus. E as notas dos quizzes são convertidas em pontos. Então, quanto melhor ele for no quiz, na nota dele, mais pontos ele recebe. Através ali da comunicação, na dinâmica, a gente inclui o fórum do Moodle, e a mecânica vai ser recompensada por boas postagens. Então, no Moodle, o professor pode dar nota para o comentário dele em um fórum. Então, não basta só ficar escrevendo qualquer coisa, conversando besteira no fórum. Se você fizer um comentário inteligente no fórum lá, ajudando outras pessoas ou fazendo dúvidas pertinentes à matéria, o professor pode ir lá e dar uma nota para essa postagem. Aí o aluno ganha pontos com isso. E ali, através da curiosidade, a dinâmica é através do aprendizado, né? O conteúdo tem que ser muito interessante, a aula tem que ser interessante, e por conta do ambiente 3D. Por ser uma sala de aula em 3D, por ter várias salas, vários cômodos, você pode ir explorando. Então, e a mecânica seria pelo conteúdo do Moodle e a exploração de salas e recursos. Inclusive, a gente pensou em esconder alguns objetos durante a transição de telas para o aluno ficar atento e clicar para coletar. E aí já entraria ali a coleção, que a gente não entrou por enquanto. Isso que eu falei. Game Center. A gente fez o sistema de ranking. Através de achievements através do Game Center. Então, ele pode vir aqui e comparar quantos pontos ele tem em relação aos outros alunos
e tem ali os achievements, que são objetivos que ele tem que cumprir. Por exemplo, tem um ali que chama Semana Intensa, que ele tem que logar todos os dias da semana no Moodle, durante 7 dias consecutivos, aí ele ganha um achievement. Tem um ali que, se ele tirar mais de 80 pontos num quiz em inglês e português, ele ganha um achievement de poliglota, por exemplo. E vários outros achievements que incentivam os alunos a competirem e jogarem. Agora eu queria fazer uma demonstração rapidinha aqui. Está aqui o 3D Class. Então, como vocês podem ver, essa tela inicial é uma sala de aula, uma lousa. Aqui do lado esquerdo, você pode escolher responder algum quiz aberto. Então, vou aqui, por exemplo, nessa de evolução. Então, a transição da tela é tudo através de movimento da câmera para deixar mais imersivo a experiência do usuário. Então, aqui tem questão, você lê, pode dar um zoom na imagem e pode responder. Essas questões estão em inglês porque é um pessoal lá da Universidade de Purdue, na Indiana, lá nos Estados Unidos, que está fazendo. O professor Eduardo Gallenbeck atualmente está lá fazendo um pós-doc. Então, eles estão fazendo materiais para esse jogo. Deixa eu sair aqui. Então, essa é a área de quiz aberto. Aqui do lado direito mostra quais são os cursos disponíveis. Então, se você quiser fazer um login, você clica aqui e vai para a tela de login. Aí você digita seu login, sua senha. Se você não tiver, você pode clicar em registrar e você pode fazer o seu cadastro aqui mesmo. Como já está salvo, vou fazer o login aqui para vocês verem. Aí ele faz uma transição para o corredor. No corredor são as salas, tem o nome do professor, a sigla da matéria que ele está dando e o nome da matéria. E aí ele pode fazer matrícula. Tem algumas matrículas que são restritas, não é todo mundo que pode entrar. E aí o professor tem que dar uma senha. Mas, por exemplo, essa última aqui, que é um curso teste que a gente está fazendo, está aberto. Então, ele vai, abre a porta e entra na sala. E aqui é a sala desse curso. Então, por enquanto, é só teste, a gente está fazendo os testes ainda. Aqui seriam os tópicos de aula, como se fossem, sei lá, o professor pode criar um tópico para cada aula. Então, por exemplo, aqui eu fiz um teste para ele estudar esse tópico. Ele vai e ele vê todos os materiais dessa aula. Se ele clicar no iPad, ele vai e faz um streaming. Ele faz um streaming de um vídeo. Se ele clicar no iPod, ele faz um streaming de um MP3. Se ele clicar no livro, aqui ele mostra os slides de aula. Eu, como teste, coloquei umas imagens aleatórias. E se ele clicar aqui na tarefa, ele joga um quiz sobre esse assunto. Então, por exemplo, tem aqui molécula, a gente incluiu moléculas no jogo também, pode ser rotacionadas. E aqui há um teste também de imagem. Então, e aí eu tirei nota 100 e ganhei 100 pontos de estrela ali embaixo. Se eu clicar ali nas estrelas, eu posso ver o ranking do Game Center. E se eu clicar ali no troféu, eu posso ver todos os achievements. Então, eu vou voltar para a classe. E a última coisa que eu quero mostrar aqui é o fórum, que é informado. Eu clico aqui no mural de recados ali em cima, e eu vou aqui no mural de recados, que é o fórum do Moodle. Então, eu posso criar um novo tópico, posso escrever um assunto, uma mensagem, posso ler todos que já estão escritos, posso responder, receber notas, e é isso. Aí, deixa eu voltar aqui. Está acabando o tempo. Só para finalizar a apresentação. Aqui são os trabalhos futuros. Então, o que a gente planeja fazer com tudo isso? A gente sabe que, num congresso, é muito importante mostrar resultados. Testar com alunos de verdade, testar com pessoas de verdade e ver qual é o resultado. Se é legal mesmo, se é interessante, se é divertido, se estimulou as pessoas a aprenderem. Só que, infelizmente, como ele está no final
Estágio final de desenvolvimento, a gente não conseguiu fazer testes de resultados. Então, o nosso próximo passo é fazer, a gente vai publicar na App Store, em breve vai fazer testes e extrair resultados. No primeiro semestre de 2013, vai ser usado em 3 disciplinas na Purdue University, nos Estados Unidos, e no segundo semestre, em uma na Purdue e uma na Unicamp, que provavelmente vai ser lá na biologia, que eles vão testar. E, paralelamente, também vai ser avaliado o seu uso com um público mais amplo. A gente vai dar a opção dos alunos poderem mudar o endereço do servidor Moodle, porque, atualmente, o servidor Moodle ele acessa, por padrão, o servidor Moodle do laboratório. Mas o aluno vai ter a opção de mudar o endereço do servidor e poder conectar direto no colégio dele ou na universidade dele. A gente planeja fazer um Teacher Edition também, para o professor poder acompanhar o resultado dos alunos mais fácil e poder colocar conteúdo de forma mais fácil. E a gente planeja fazer uma versão para Android com uma solução equivalente ao Game Center. Provavelmente é o OpenFent, se alguém conhece aí, algo equivalente ao Game Center. E é isso. Aqui está o contato do professor, o meu contato. E é isso aí.